tal, mas tem uma coisa que a gente também, assim... Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Tudo bem com quem acompanha a gente? Sou a Roberta Palma, estou mais uma vez aqui com o Eduardo Garcia, com a Renata Monte Alegre, para mais um Corrida Cast. Olá, olá! Olá, tudo bem? Gente, vamos lá. O que nós temos aí nessas semanas, né? Dessa vez eu vou começar falando porque eu fui para o Rio, para a Meia Internacional do Rio de Janeiro, que é a meia conhecida como a meia da IESCOM, né? Que é uma prova super tradicional, super antiga, tem 27 anos. Eu estava lá nos talks conversando com algumas pessoas. Na verdade, a meia do Rio foi a primeira meia que eu fiz. Quando passava ainda lá pela Niemeyer e tudo mais. Eu acho que eu fui na edição 4 ou 5 dessa meia, há muitos e muitos anos, né? Então, é uma das meias maratonas mais tradicionais no Brasil e mais antigas, né? Tem mais de 20 anos de história aí. E esse ano ela bateu 25 mil inscritos em todas as distâncias. Estava lotado. A Expo estava lotada, todos os dias, os horários lotados. Aí é óbvio que no sábado, mais lotado ainda, gente do Brasil inteiro, né? Óbvio que assim como a Maratona do Rio, que acontece em junho, a meia de agosto, o percentual de turista, atleta turista, corredor turista, é muito maior do que o de corredor local, né? Então, a gente tem um número aí na faixa dos 60 e poucos por cento, entre 60% e 70% dos inscritos, dos participantes da Meia do Rio, é de fora, é turismo, né? Para a gente comprovar mais uma vez que o Rio atrai corredor do Brasil inteiro, né? E tem um número bom, que assim, esse ano, na meia maratona, tinham 14 mil inscritos. Tá? Eu vou soltar um conteúdo que depois eu deixo o link aqui, né, para a galera embaixo, mas assim, eu não tenho muitos números masculino e feminino, número exato de finishes, mas é uma das maiores meia maratonas do Brasil, né? Ela só não é maior do que a meia maratona da própria Maratona do Rio, né? Ela é uma prova bem grande que atrai pelo fato de ser um percurso plano, bonito, atraente, turístico, de ter aquela vibe do Rio, né? E foi um evento muito legal, com uma entrega muito boa, né? Eu fiquei ali na chegada, aguardando a galera chegar e conversando com algumas pessoas. Já tem vídeo lá no Instagram, com alguns depoimentos no Instagram do Jornal Corrida, gente do mundo inteiro. Entrevistei um argentino, entrevistei um italiano, entrevistei uma argentina, um colombiano e um italiano, sabe? A prova no Rio, a gente sempre vê muito turista, muito corredor gringo também, com as suas bandeiras de seus países. Isso é muito legal, né? Somente a gente que está acostumado a viajar para correr em outro país. Eu acho tão legal quando a gente vê a galera lá de fora vindo correr no nosso país, né? Ver que tem essa troca é bem legal. O tempo ajudou, tudo ajudou, temperatura ajudou, e uma coisa que foi legal é que aconteceu o campeonato sul-americano junto, né? E a gente teve o Brasil no pódio, né? Primeiro lugar no campeonato sul-americano, na meia maratona e em algumas outras distâncias menores, ficaram com o Brasil, né? No 21K eu sei que foi a Núbia e foi o outro menino lá, eu sei o arroba dele, não sei o que, do Sertão, enfim, né? Eles ficaram com o título, que é uma coisa legal, né? Uma festa em casa e a gente fica com o título da meia maratona. E aí, só para encerrar e a gente passar para os outros assuntos, que tem bastante assunto hoje, acho que a meia maratona, inclusive em alguns posts, alguns comentários no post que eu fiz do vídeo, né, as pessoas elogiando bastante, né? E teve até um comentário que eu achei legal, né? Porque a galera critica sempre tanto a IESCOM, né? E teve um corredor que foi lá e ele falou: eu corri a maratona de São Paulo em abril e corri agora a meia do Rio. A IESCOM está entregando e está entregando bonito, né? Então, acho que é legal, porque é uma das mais antigas e tradicionais organizadoras do Brasil, que está aí no mercado há mais de 30 anos,
é uma organizadora que ela não entrega o luxo, diríamos assim, o supérfluo, né? Mas ela é uma organizadora que tem todos os selos lá da World Athletics, então ela é uma organizadora que prioriza a entrega técnica e segura para o corredor. Né? Então, ela não põe bandinha, ela não faz isso, ela não faz aquilo, ela não faz aquele monte de frufru que muita prova. A camiseta dela é básica, sabe essas coisas? Né? Ela sempre foi assim, mas eu acho que é legal que o corredor ele começa a dar valor para esse básico bem feito. Né? Sim. E hoje, não sei a opinião de vocês, e vou passar aí a bola para vocês, hoje com esse crescimento da corrida, é que nem comprar um carro, né? Você pode comprar, se você tiver dinheiro, desde uma Ferrari, uma Lamborghini, né? Mas você também pode comprar ali, vai. Não vamos falar do Fiat Uno, né? Mas vamos falar em um meio termo. Você pode comprar um BMW, uma BMW, você pode comprar um carro legal elétrico, ou seja, você tem escolha. Né? E eu acho que o importante é isso, é o corredor entender esse cardápio e essas diferenças. Aqui nessa prova, eu vou por causa disso, eu vou ter essa entrega. Né? Que a maioria das pessoas não falam disso e os corredores não entendem isso. Né? E eu acho isso que é um ponto que é importante a gente começar a trazer. Né? Olha, aqui a entrega é boa, você não vai ter uma camiseta super descolada com tecido não sei o quê, uma medalha XYZ, mas você tem uma boa medalha, uma boa camiseta e você tem uma boa estrutura de percurso, né? Que no fundo é o que interessa pra gente. Não sei qual que é a opinião de vocês aí disso. O que eu acho é que, assim, é bem o que você disse, né? Hoje a gente tem evento de tudo quanto é jeito, né? Desde os mais maquiados e cheios de opção, até aqueles, como você colocou, que tem uma entrega objetiva e clara. O que eu acho com relação à ESCOM, um ponto positivo é que ela deixa isso muito... a imagem da ESCOM é muito clara. Você sabe exatamente o que você vai esperar. E aí, se você se ajusta, você não compra um evento da ESCOM com essa expectativa, entendeu? De achar que você vai ter num percurso cheio de atrações ou um kit cheio de amostras, enfim, você tem uma adequação da sua expectativa versus a entrega, né? E isso eu acho positivo. Quando um evento, quando uma organizadora cria essa imagem de se ela é a certa, se é a melhor ou não, eu acho que aí é uma questão do mercado. De repente não é pro gosto do Zezinho e da Joninha, mas é pro gosto da Roberta, da Renata. E aí é por isso que você tem desde o Porsche até o Fusca, entendeu? Porque você tem perfis, entendeu? A questão é, quem compra esse evento sabe o que pode escolher, o que vai receber, né? Então essa é a coerência que eu acho que é bacana a gente começar a ter cada vez mais, né? Zé, e você? Eu acho que provas como essa, Meia do Rio, a própria Maratona do Rio também, enfim, cidades que estão... cidades turísticas, elas estão surfando duas ondas ao mesmo tempo. Ela está surfando a onda do boom da corrida, né, do crescimento absurdo, do que todas as provas estão batendo recordes, e o crescimento do Brasil de turistas estrangeiros. Né? E acho que... Porque, assim, o Brasil, assim, só para citar um dado, ele teve quase 5 milhões de turistas estrangeiros só de janeiro a maio desse ano, que representa 50% a mais do que o período do ano passado. Assim, então, um boom absurdo. Claro, tem várias ações decorrentes disso, mas uma delas nem é tão legal assim, porque é a nossa desvalorização cambial, né? Sim. Que facilita para o estrangeiro, mas tem muita ação do Ministério do Turismo, das ações de poder público também. Mas, enfim, voltando para a corrida, eu acho que que eu quero falar, assim, cidades que têm um apelo turístico, tem que aproveitar muito esse boom. Porque pega o boom da prova, o boom da corrida e a questão do turismo estrangeiro. Então, o Rio está surfando essas duas ondas, e acho que outras provas com apelo turístico também, acho que o Brasil todo, né? Mas principalmente cidades como Floripa, né? A gente vai falar aqui de maratonas
em Fortaleza, para cidades que têm um apelo turístico, tem que aproveitar muito, porque tem um grande potencial. E tem que se preparar... E tem que se preparar, só para finalizar, Rô, mas assim, tem que se preparar para o turismo estrangeiro. A gente vê sites de inscrição que ainda deixam obrigatório o número do CPF, por exemplo. Sabe, assim, é um ambiente todo preparado para um público que é brasileiro. Cara, quem é de fora tem que ter uma página com versão em inglês, minimamente. É tão fácil fazer isso hoje. Então, assim, organizadores, se preparem, porque senão você vai estar limando aí um percentual importante de público que você poderia atrair para sua prova. E só para complementar aí rapidinho, a gente já falou disso e uma hora eu vou voltar com esse assunto um pouquinho mais aprofundado, porque é um assunto que a gente vivenciou muito isso e vivencia muito isso, né? As experiências que a gente teve a convite de órgãos de turismo, de governos, indo correr em outros lugares. Né? Então, assim, quantas vezes eu fui para o Chile? Era o Ministério do Turismo chileno. Eu fui 2 vezes para Israel. Eu fui 2 vezes para Israel, era o Ministério do Turismo de Israel. Sabe, fomentando. Então, eu acho que falta um pouco, senhores organizadores, por favor, né? E a gente tem uma experiência, por exemplo, mas como que a gente faz? Eu, com essas viagens que eu fiz, eu conheço jornalista que corre, que é da África do Sul, eu conheço do Chile, eu conheço da Croácia, com quem eu me relacionei nesses eventos, eu conheço da Itália, ou seja, é só você também mapear e fazer o que fazem lá fora. Trazer esses caras aqui. Eu já sugeri isso para N organizadores brasileiros. Eu falei, vamos montar um projeto, vamos fazer, internacionalizar esse seu evento. Está aqui, ó, tem uma relação de jornalistas conhecidos que são gringos. Vamos trazer os caras, vamos pegar um apoio de uma secretaria de turismo, de uma secretaria, de um Ministério do Turismo, de uma Embratur, e vamos trazer esses caras que nem é feito lá fora. O que acontece no Brasil é uma pena, porque a gente acaba perdendo, né? Um público gringo, né? Vou dar um exemplo do que aconteceu comigo no Rio, rapidinho agora. O hotel que eu estava, que é o Socialtel, nosso parceiro, obrigada Socialtel, depois a gente vai falar de Socialtel, mas assim, estava lotado de italiano, lotado, só se falava italiano. Bom, eu me sinto em casa, né? A italianana aqui se sente em casa. Aí eu me toquei que lá é Ferragosto, que é um feriado de férias que o italiano realmente... Eu fui uma vez para a Itália nessa época do ano e um hotel estava fechado. Eles fecham tudo na Itália nessa época de 15 de agosto até o final do mês para viajarem. Né? E aí eu estava lá conversando, estava com camiseta de corrida, comecei a conversar com eles, né? Comecei a conversar ali perto deles, e aí 2 vieram me perguntar, né? Vai ter uma corrida aqui no Rio? Eu falei, vai ter uma maratona que é super importante. Que pena, tem como se inscrever, que não sei o que. Ou seja, né? É uma forma também de fomentar um pouquinho. Eles mais. Nem ficaram sabendo, né, Rô? Não, eles nem sabiam, eles vieram para a praia, para balada, sim, com bola de mas se soubessem antes, poderia... de repente poderia ser, Sabe, então assim, eu insisto nisso desde a primeira vez que eu fui para o Chile, que acho que foi em 2009, 12. Foi em 2012 a primeira vez que eu fui para o Chile a convite do governo chileno. Né? Galera, a gente precisa fazer igual, se está dando certo lá fora, vamos fazer aqui. Né? Então, senhores organizadores, vamos também, acho que está lindo, está legal, a gente tem um monte de corrida, um monte de coisa acontecendo, temos que trazer mais gente. O gringo adora o nosso país, né? A gente tem que aproveitar isso e aproveitar com esse boom da corrida que é mundial. Né? Eu acompanho alguns perfis no Instagram, que é aquele tal de Runcation, né? A vacation com corrida, tá todo mundo falando. Tá falando lá fora também, a tal da Runcation. E o Brasil, tem N possibilidades, N atrativos, né? Mas, enfim, isso dá um outro podcast, vamos voltar aqui. O que temos, além de Meia do Rio? De São Silvestre não temos nada, né? Só temos
Uma visita ilustre essa semana na cidade de São Paulo. Poltergar está em São Paulo, um grande maratonista, foi recordista mundial e foi um cara que fez nós, brasileiros, que temos mais de 50, a gente chorar muito durante anos seguidos na virada do ano, porque ele ganhava todo ano. Eu cresci com a marca Fila, tá? Não é público, mas eu cresci. Corrida para mim era aquela marca Fila no peito e o Poltergar correndo. Que era o que eu enxergava vendo a São Silvestre lá no interior. Mas não temos nada, né, Rê? Mas vamos trazer novidades em breve. A gente Poltergar foi recordista mundial de maratona, né? Em 2003. Foi o grande rival do Haile, né? Na época dos dois eram um dos grandes da história, um dos maiores nomes da história, grande Poltergar. Exatamente, né? Tá por aqui, a gente vai tentar falar com ele, vamos tentar trazer algum conteúdo exclusivo, mas não vamos prometer nada, né, Rê? Mas a gente está tentando... A única coisa que a gente pode prometer é que a gente vai olhar para trás, né? Tudo que a história aí da São Silvestre e também do Paul tem, mas tem um olho para trás e outro para frente, porque a gente quer saber também o que vai acontecer no dia 31 agora de 2025. Quando abre as inscrições da São Silvestre, né? E todo o resto, né, Rô? Porque o centenário, festa, o que estão planejando para essa festa. Então, vamos aguardar e trazemos novidades. Você tem algumas informações sobre Chicago, é isso? É isso, Rô. E, na verdade, assim, não é tão diferente, eu acho, do contexto da conversa que a gente começou, que é falando um pouco dessa participação internacional. Porque Chicago anunciou, já faz um tempinho já, né, que eles esperam mais de 53 mil pessoas largando lá no dia 12 de outubro, né? E foram 160... Entre essas 50 e poucas mil estará você, né, amiga? Isso, exato. E foram 160 mil inscrições no sorteio, foi um recorde, né, nessa prova. E essa prova, assim, mais ou menos planeja quebrar outros recordes Chicago já tem, né, um monte de recordes na história, né? E eles querem esse ano quebrar o recorde de participação com mais de 53 mil pessoas, que não deve, obviamente, se tornar a maior maratona do mundo, que a briga está em Londres e Nova York, né? Mas um número que me chamou muita atenção, Rui, que tem a ver com esse início da nossa conversa hoje, é a quantidade de estrangeiros que correm em Chicago. Então, são 30% do total, né? É um número expressivo. E desses 30%, os 3 países que mais levam gente para lá, Canadá, Reino Unido e Brasil. Então, eu acho que, assim, é uma amostra de que o brasileiro, ele entende, sim, como é bom viajar para correr. E Chicago é um destino aí bem procurado, né? Novamente, eles não têm essa queda todos os anos, né? De quantos estrangeiros por país, mas vamos ficar, né, de olho e estando lá, quem sabe a gente consegue ter uma noção melhor, né, Rô? Então é isso. Mas e um segundo número que me chama a atenção em Chicago, Rô, só para terminar, e que teve também a ver com um assunto nosso aqui, e que a gente tratou no Jornal Corrida recentemente, que é a quantidade de mulheres participando nos 42 quilômetros. Chicago, entre as 7 majors, né, é a prova que mais tem mulheres correndo. Então, o ano passado foram 46% dos finishers, as mulheres. Esse ano, a Londres, que é o segundo, vamos dizer, o segundo número maior de mulheres, teve 44%. Então, não chegou menos 46% do ano passado de Chicago. Então, a expectativa é que esse ano aumente ainda mais esse percentual de mulheres, ou quem sabe, né? Vamos torcer, a gente já tenha uma maratona major com maioria feminina. Né? Isso
E é Vamos muito aguardar bacana. nós aqui, né, Zé? Zé tá bem no meio da gente. Zé tá bem no meio aqui, né, Zé? Zé tá bem no meio das duas aqui, não pode falar nada, né, Zé? Aqui vocês estão ganhando já. 66% de feminino. Não é? Olha lá. A gente espera em alguma major do mundo que em breve a gente bata esse número e que no Brasil também a gente cada vez mais a gente tenha mulheres completando maratonas e meia maratonas. Né? Eu acho muito legal. Que é justamente esse o ponto do que a gente trouxe há um tempinho atrás, né? Como no Brasil isso as mulheres já são a maioria nos 21, de repente era até interessante ver como é que isso foi no Rio de Janeiro, agora na meia, porque lá na Maratona do Rio a maioria era feminina, mas chega nos 42, assim, ainda eu vou deixar aqui embaixo, Rê, o link daquele material que você fez justamente disso. A gente já falou aqui, está lá no site, mas eu vou deixar de novo o link para a mulherada que acompanha. Aliás, a gente tem aumentado o número de mulheres que acompanham a gente aqui pelo YouTube, tá? Tá bem legal. No Instagram é bem equilibrado, mas hoje a gente já tem mais mulher, desculpa aí, Zé, né, do que homens. A diferença é pequena, né? É bem pequena, é de 2%, e aí varia muito da época, né? Enfim. Mas aqui a gente tinha um volume muito baixo de mulheres que acompanhavam a gente pelo YouTube, e esse número vem aumentando, que eu acho muito legal. Obrigada, meninas. Fiquem aqui com a gente, sigam aqui, inscrevam-se, critiquem, peçam conteúdo que a gente corre atrás. Né? Isso a gente adora. Com certeza. Muito legal. O que você tem de novidade aí? Eu sei que você está cheio de novidade, eu deixei você por último, para agora a gente só vai escutar você contar todas as novidades. A gente vem falando, todo o programa aqui, acho que praticamente todos, a gente fala de boom de maratonas, a gente está falando do boom das corridas, boom de maratonas, cada vez mais maratonas no Brasil, cidades pequenas com 2, 3 maratonas, né? Então, daqui a pouco as coisas vão se acomodar. Mas eu destaquei aqui 4 grandes novidades de maratona para 2026, que dá para todo mundo se preparar, né? São provas legais, novidades no calendário, e que representa, para marcar aqui o aumento, né? O quanto o Brasil está crescendo aqui em número de provas importantes. Então, destaquei 4... Aliás, só fazendo um parênteses antes de você começar, lá no Rio, nos talks, nos talks e no jantar de massas que a gente fez no Socialtel, que aliás foi bem legal, galera que teve lá, obrigada, Socialtel, obrigada. A galera me perguntava muito de maratona, e aí eu mandava todo mundo vir aqui, seguir você, porque você é o cara das maratonas, que a gente fala muito dessas maratonas aqui no nosso podcast e nos outros conteúdos do Jornal Corrida. Boa. Vamos sempre falar de maratona, acho que é a distância clássica aí do atletismo, né? Vamos destacar as 4 grandes novidades aqui. A gente teve uma divulgação semana passada, tá? Uma prova muito legal, tá parecendo uma grande divulgação aqui, né? Com apoio do poder público local, do governo aqui do estado, que é a Maratona Internacional do Paraná, tá? Maratona Internacional do Paraná vai ser ali na região de Guaratuba, né? Dia 5 de abril. Tá sendo inaugurada, nessa época, né, no começo do ano que vem, vai ser inaugurada uma grande ponte lá, uma ponte que vai destravar ali, vai trazer estão prometendo ali um grande apoio ali para desenvolvimento da região, que é uma ponte que liga Guaratuba a Matinhos, né, então um trajeto que era feito de balsa, está sendo feita uma ponte, né, quase 1,5 km de extensão, uma obra bem grandiosa, e o governo quer colocar a maratona, né, no dia 5 de abril e quer tornar ela fixa no calendário como uma das grandes provas do Brasil. Então, a Maratona Internacional do Paraná, acho que vale a gente acompanhar, né? Vou tentar ir lá, ano que vem, quem sabe, para trazer aqui, mas principalmente o pessoal da região aí, né, do Paraná, vamos ficar de olho. Legal. Então, uma prova bem legal. Outra que eu trouxe aqui, é uma prova que já ocorreu, mas ela ficou um tempo aqui, teve um hiato, né, principalmente depois de pandemia e tudo mais, mas ela está vindo revolucionada, assim, totalmente diferente, com uma estrutura diferente, que é a Maratona de Macapá. Né?
Zé? Não fui. Eu cheguei a estar inscrito. Eu lembro de alguma coisa, Zé, por isso que eu tô te perguntando. Eu cheguei a estar inscrito, mas foi no ano da pandemia, 2020, aí ela foi cancelada. Ela chamava Maratona do Meio do Mundo, né? Porque fica exatamente ali na linha do Equador. E é muito legal, né? Tem um local onde você coloca um pé do lado, né? No hemisfério norte, um pé no hemisfério sul. Que legal. Então, acho que é bem legal. Dia 15 de março, distância de 5, 10, 21 e 42. A organização está caprichando, tá? Falei com o organizador, ele quer fazer um grande evento lá, medalhas super caprichadas, tem um design ali, as camisetas, então promete, tá? É meio distante para quem está aqui no sul e sudeste, mas é uma prova para se olhar aqui, tá? Que legal, diferente. Seguindo aqui das grandes novidades, uma grande capital que não tinha maratona, e que vai ter agora, em 2026, que é a Maratona de Fortaleza. Fortaleza, no Ceará, ficou um tempo, né? Ficou muito tempo sem ter maratona, teve algumas iniciativas ali isoladas, principalmente na região, não era bem em Fortaleza, e agora, então, já anunciaram, né, para o dia 12 de abril, no ano do aniversário, no dia de aniversário da cidade, que é dia 13 de abril, na segunda-feira, a cidade comemora 300 anos, e o prefeito já anunciou, já está com inscrição aberta, a Maratona Internacional de Fortaleza. Bem legal, né? Acho que tá com apoio legal do poder público também. Eu acho que tem tudo para ser uma grande prova, para ela ficar fixa no calendário, né? Fortaleza, quinta maior capital do Brasil, né? Acho que merece ter uma maratona. E pegando aqui carona, na falta de uma, já foi anunciada a segunda maratona de Fortaleza. Não tinha nenhuma, agora no mesmo ano tem duas, que é outra cidade que eu vou falar na sequência, aconteceu a mesma coisa. Toda capital tem duas, né? Virou padrão nosso. Exato. É uma meia maratona tradicional, a meia maratona da Terra da Luz, né? Com largada e chegada no Farol de Mucuripe, que anunciou que vai passar a ter 42 também em 2026, e essa outra é dia 3 de maio. Então, são duas opções. Ficou perto uma da outra, né? 12 de abril e 3 de maio. Tem que contar com muito turista por aí, né? Ou alguém disposto para fazer as duas, né? Vamos ver. Lá, tem algum Zé ou Nilson Lima lá por Fortaleza? Sempre tem, Rô. Sempre tem, né? Sempre tem. E aí, bom, bem legal. E para fechar uma maratona que a gente já falou aqui, né, que deu uma certa polêmica, que é a maratona de BH, Belo Horizonte, né, Minas Gerais, que também muito tempo sem ter maratona, já teve algumas iniciativas no passado lá, e que volta com tudo, né, também com apoio do poder público, e é dia 17 de maio, a data trouxe muita polêmica, por ser a mesma data da maratona de Uberlândia, do Nilson Lima, que é a única do estado que tinha, né, oficial, mas ela já foi anunciada, vai ser, já foi oficialmente ali declarada e vai acontecer sim no dia 17 de maio. Mas por que eu trouxe aqui? Porque também foi anunciado uma outra maratona em BH, de novo, mesma coisa que aconteceu em Fortaleza. Não tinha nenhuma, de repente, de um ano para o outro, passou a ter duas, que é a maratona, eles chamam Maratona Internacional de BH, a famosa... na verdade, tinha a meia, né? A meia já está na 17ª, já vai para a 17ª edição. A famosa meia do zoológico. Quem é da região ali conhece a meia do zoológico. Porque ela passa na Lagoa da Pampulha, né? E passa nas vias ali do zoológico. Então, é uma prova que é predominantemente plana, que anunciou que vai ter 42. A data exata ainda não está divulgada, mas vai ser em junho, tá? Então, de novo, vai ser perto também do dia 17 de maio, vai ser... vai estar uma briga nessas capitais, né? Exato. Briga no público da corrida, né? Mas, assim, 4 grandes opções, até mais, né? São mais de uma... 4 locais com novidades interessantes aqui para 2026, fora as inúmeras outras provas menores, né? Cidades menores que estão por aí, que estão anunciando o tempo todo, a gente acompanha... Eu vejo quase que diariamente uma maratona nova sendo divulgada aqui, viu? E você falou uma coisa aí que eu tenho percebido, né? Você falou de poder público. E eu tenho percebido que em alguns lugares estão surgindo maratonas ou meia-maratonas, ou sendo resgatadas provas de corrida ou circuito de corrida com apoio do poder público local, de prefeitura e tudo mais. Começaram a ver, né, Rô? Começaram a ver que
Traz dinheiro, né? Ano que vem é um ano de eleição, traz dinheiro de turismo, enfim, tem tudo isso, né? Eu acho tudo isso muito legal, mas assim, até para quem cria de poder público, né? Eu cresci em Palanque, né? Meu pai foi político, a família foi política, enfim, né? Tem bairro com o nome da minha mãe, na cidade onde eu nasci, né? Então, assim, gente, não abandonem a corrida, tá? Crie um projeto, é isso que eu gosto de sempre falar, já fiz trabalho com Secretaria de Estado, com Secretaria Municipal, a gente não simplesmente usem a corrida para fins eleitoreiros, podem usar, mas a corrida, eu sempre falo isso, e vocês dois acho que já estão cansados. Para mim, corrida antes, não só para mim, como se você for pegar números e tudo mais, é comprovado que a corrida é uma ferramenta de saúde pública. Sim. Então, senhores prefeitos, senhores governadores, senhores vereadores que estão querendo surfar um pouco nessa onda, puta, legal, parabéns, conta com o Jornal Corrida aqui para a gente divulgar, mas pensem mais. Além. Pensem além do prazo, né? Até para ter um retorno maior e para ter um retorno para você depois, de boca de urna, enfim, não vou entrar em detalhes, mas você acaba tendo também, tá? Mas acho que começou a crescer, a de fato ficar evidente para eles que o giro de economia que traz, né? O impacto econômico que traz para a cidade é muito mais do que a corrida em si, né? Essa história você falou do maraturismo, né? Que é internacional, né? O famoso maraturismo. Está cada vez maior, estão vendo que quem não investir nisso fica para trás. Um corredor não vai sozinho, o corredor leva 1, 2 acompanhantes, leva a família. E tem que ter planejamento para isso. Sabe, tem que planejar para curto, médio e longo prazo. E aí, eu vou, para a gente até finalizar e não ficar muito longo o papo, e a gente volta talvez com essas coisas em outro momento, eu vou falar que essa preocupação tem que ser do poder público de um jeito mais amplo. E aí a gente entra na questão até do atropelamento do nosso amigo lá no Nordeste esses dias, né? Atenção, senhores vereadores, senhores prefeitos, senhores governadores, senhores secretários, senhores deputados. Lula, você que corre, que tá magrinho ali, porque dá seus trotinhos ali. Tem que ter um planejamento para usar da corrida como uma ferramenta maior. Tá? E isso inclui locais com segurança, vias com segurança, e isso inclui o motorista que, sabe, atropela um corredor, não ficar impune com isso. E isso inclui o corredor que ataca uma mulher dentro de um parque, não ficar impune com isso, sabe? Então, eu acho que é um pouquinho mais ampla a discussão, né? Legal, todo mundo tem um interesse, eu também tenho. Né? A gente aqui também tem os nossos interesses econômicos, sociais, políticos, todo mundo tem. Os governos têm, as marcas têm, todo mundo tem. E está tudo bem, tem que ter mesmo. Isso faz parte. Só que eu acho que falta aquele papo que a gente teve com o Tadeu da ESCOM, que está aqui, eu volto aqui, falta uma estruturação, falta não querer só surfar na onda. Porque se fosse para a gente aqui, Jornal Corrida, só surfar na onda, o Jornal Corrida tinha acabado lá atrás. Porque a onda das mídias a onda das mídias, das plataformas de mídia com jornalista de corrida, acabou na pandemia. A nossa onda acabou. Entrou a onda dos influenciadores, com outro tipo de conteúdo. E a gente continua aqui, trabalhando, investindo, entregando, tentando entender, tentando colaborar e continuar fazendo tudo isso crescer, né? Então, é a única coisa que a gente pede para os senhores organizadores, para os senhores gestores do poder público. Legal, vamos entrar, estamos junto com vocês, contem com a gente para o que vocês quiserem fazer no mundo da corrida, com a nossa experiência, com tudo. Pode contar, eu acho que pode contar com todo mundo aqui, não só comigo, com o Zé, que tem uma experiência internacional absurda, com a Rê, enfim,
pode contar com a gente, mas vamos pensar menos pontual e menos... Vamos pensar que o retorno no fim também vai ser muito maior. Né? Exatamente. Né? Enfim, acho que é isso, galera. Vamos esperar, né? Vamos ver o que rola. Seguimos no nosso mundo da corrida. Temos algumas grandes provas aí ainda para acontecer esse mês. Tem Maratona Fila, a gente já falou aqui no podcast passado. Tem Florianópolis, tem Goiânia. Tá tudo aqui. Escuta nossos podcasts, escuta nossos papos. Fica aqui com a gente e seguimos correndo e treinando. Meus amigos, obrigada. Até o nosso próximo Corrida Cast com mais assunto. Eu juro que eu espero que no próximo a gente fale de inscrições da São Silvestre. Eu também, Rô. Beijo, obrigada, bons treinos. Valeu. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.